Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Gospel Mira. Vamos começar, como sempre, com uma oração. E estando nós vivendo em momentos tensos no Brasil, vamos repetir a consagração oficial do nosso país, a nossa padroeira. Ó Maria, Senhora da Conceição Aparecida, o Brasil se prostra diante de vossa milagrosa imagem e vem de novo consagrar-se à vossa maternal proteção. Escolhendo-vos por especial padroeira e advogada da nossa pátria, nós queremos que ela seja inteiramente vossa. Vossa a sua natureza sem par, vossas as suas riquezas, vossos os campos e as montanhas, os vales e os rios, vossa a sociedade, vossos os lares e seus habitantes, com seus corações e tudo o que eles têm e possuem. Vosso, enfim, é todo o Brasil. Sim, ó Senhora Aparecida, o Brasil quer ser vosso. Por vossa intercessão, temos recebido todos os bens das mãos de Deus, e todos os bens esperamos receber ainda e sempre por vossa intercessão. Abençoai, pois, o Brasil que vos ama, abençoai o Brasil que vos agradece, abençoai o Brasil que é vosso. Abençoai, ó Rainha de amor e misericórdia, abençoai, defendei e salvai o vosso Brasil. Protegei a Santa Igreja, preservai a nossa fé, defendei o Santo Padre, assisti os nossos bispos, santificai o nosso clero, socorrei as nossas famílias, amparai o nosso povo e esclarecei o nosso governo. Guiai a nossa gente no caminho do céu e da felicidade. Ó Senhora da Conceição Aparecida, lembrai-vos de que somos e queremos ser vossos vassalos e súditos fiéis. Mas lembrai-vos também de que somos e queremos ser vossos filhos. Mostrai, pois, ante o céu e a terra, que sois a padroeira poderosa do Brasil e a mãe querida de todo o povo brasileiro. Sim, ó Rainha do Brasil, ó Mãe de todos os brasileiros, venha sempre mais a nós o vosso reino de amor, e por vossa mediação venha à nossa pátria o reino de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. No dia 27 de novembro, prezados ouvintes, nós comemoramos a aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, na França. Catarina Labouré pertencia à congregação das Vicentinas, ou Filhas da Caridade, fundadas por São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac. Ela era a 8ª filha de uma família de 10. Nasceu em 1806, numa província francesa da Borgonha. O seu pai era um lavrador que tinha uma propriedade rural e trabalhava nela. Chamava-se Pierre Labouré. A mãe tinha um nível um pouco mais elevado, socialmente falando, era de família ligada à nobreza, distinta e culta. Chamava-se Madeleine Gontard. Mas Catarina ficou órfã aos 9 anos, pela morte da mãe. É um fato interessantíssimo que nós devemos lembrar, é o seguinte: quando ela perdeu a mãe, inconsolável, triste demais, ela abraçou-se a uma imagem de Nossa Senhora e, chorando, pediu que a Virgem viesse substituir a mãe que acabara de perder. E é fato que Maria assumiu esse papel. Nós podemos ver isso durante todos os eventos da vida de Catarina Labouré. A vocação religiosa também apareceu muito cedo, embora tenha encontrado muita oposição do pai. A irmã mais velha da Catarina, a Maria Luísa, ingressou na congregação das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo em 1817. Desde então ficaram os cuidados da casa sob a responsabilidade da Catarina, que desempenhou de modo muito eficiente as funções de dona de casa.
Lembremos que nessa data, ela tinha apenas 11 anos. À medida que se foi tornando moça, começaram a chegar pedidos de casamento, e ela sempre recusou. Sua vocação religiosa parece ter despertado já na infância, e afirmou-se ainda mais por ocasião de um sonho misterioso que ela teve aos 18 anos de idade. Sonhou que estava na igrejinha de Fenle-Moutier, lá próximo a essa cidade onde ela morava, e que a missa estava sendo celebrada por um sacerdote idoso, com um olhar que muito a impressionava. No fim da celebração, o sacerdote a chamou. Pouco depois, no mesmo sonho, reencontrou-se com o velho sacerdote e este lhe disse: vejam bem, é no sonho que o sacerdote lhe falou: minha filha, agora tu foges de mim, mas um dia me procurarás. Deus tem seus desígnios sobre ti, nunca te esqueças disso. Na ocasião, Catarina não entendeu nada desse sonho. Somente quando viu um quadro de São Vicente de Paulo na residência das Filhas da Caridade, aonde fora estudar, reconheceu nele o personagem misterioso do sonho. O pai de Catarina, como falamos, se opôs de toda maneira a que ela seguisse essa vocação religiosa. Afinal, já tinha dado uma filha, para a vida religiosa. E precisava talvez de Catarina para cuidar da casa, como ela estava sendo. Durante um ano, ela precisou, por vontade paterna, de ajudar um irmão que possuía um restaurante para operários em Paris. Somente aos 23 anos de idade, depois de uma longa luta, que ela conseguiu afinal autorização paterna para entrar na congregação das Filhas da Caridade, a mesma onde já estava sua irmã. Entrou inicialmente como postulante. 3 meses depois, em abril de 1830, foi transferida já como noviça para outra casa da congregação, a qual, como veremos, logo se tornaria mundialmente célebre, a Casa da Rue du Bac, em Paris. Eu usei aqui os termos postulante, é uma gradação no acesso às ordens religiosas. Em primeiro lugar, a pessoa é postulante, ou seja, está postulando, pedindo, solicitando. Ela passa por um período de experimentação, de conhecimento da vida religiosa, das congregações, etc. Depois ela se torna noviça, é um grau acima. E depois do noviciado, então, em que ela realmente mergulha a fundo na espiritualidade, sobretudo na espiritualidade da congregação à qual ela deseja pertencer, aí então é que ela faz os votos religiosos. Poucos dias depois da chegada de Catarina a Paris, foi transferida solenemente da Catedral de Notre-Dame para a Capela de Saint-Lazare, no magnífico relicário de prata, o corpo de São Vicente de Paulo, que falecera 170 anos antes. Estava prodigiosamente conservado. A cerimônia, realizada com a participação do arcebispo de Paris, de 8 bispos e do próprio rei Carlos X, era o rei da França nessa ocasião, haveria de marcar profundamente a vida da jovem noviça. Na semana seguinte, Catarina teve suas primeiras visões sobrenaturais. E não foram de Nossa Senhora. Ela conta: o coração de São Vicente me apareceu 3 vezes, de modo diferente, 3 dias seguidos. Claro, cor de carne, o que anunciava paz, calma, inocência e união. Depois o vi vermelho, cor de fogo, o que devia inflamar a caridade nos corações. Por fim, eu o vi vermelho negro, o que me punha tristeza no coração. Essa tristeza se relacionava com a mudança de governo. É que, nessa ocasião, nós vamos ter assim, uma época de muita turbulência política, religiosa também, social, na França. Para vocês terem ideia, nessa ocasião, nós vamos ver vários movimentos
políticos, deposição do rei, volta da República, depois o descendente de Napoleão Bonaparte assume o poder, né? Em 1830, quando vai acontecer a primeira aparição de Nossa Senhora Catarina, houve uma revolução que derrubou o rei Carlos X, que foi sucedido por um outro sucessor ilegítimo, Luís Felipe de Orleans. Em 1848, nova revolução depõe o novo rei Luís Felipe e instaura a Segunda República Francesa. A Primeira República já vinha lá da Revolução Francesa e era violentamente anticlerical e anti-eclesiástica, anticristã, como você sabe. Em 1851, então, esse descendente de Napoleão a que eu me referi, Luís Napoleão Bonaparte, proclamou-se imperador com o nome de Napoleão III e o regime continuou num caráter bastante anticlerical. Já em 1871, vamos ter uma revolução comunista em Paris, a chamada Comuna de Paris. Comuna seria uma espécie de comunidade. Mas como sempre acontece com as revoluções socialistas e comunistas, né, a violência imperou descontroladamente durante 70 dias. Na igreja, nesse mesmo período, os bispos se dividiam entre si. Alguns apoiavam o imperador, outros iam contra. Alguns queriam a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, outros, uma pequena minoria, zombava disso, chamava os cristãos e padres e bispos que desejavam a proclamação do dogma da Imaculada Conceição de mariólatras, etc. Como os protestantes também costumam chamar, né? Bom, então foi nesse contexto que vão acontecer as aparições de Nossa Senhora, que são muito poucas, como nós vamos ver. Durante o tempo do noviciado de Catarina, lembramos, né, que ela entrou como postulante, depois passou a noviça, né? Ela tinha o privilégio de ver Jesus no Santíssimo Sacramento, exceto quando eu duvidava. Ou seja, quando ela, para ser fiel ao conselho do confessor, procurava resistir à suposta ilusão. O confessor falava, não, isso é ilusão, isso é noviça, muito jovem, tem essas coisas mesmo, né? Então isso é ilusão. Então, para obedecer, ela se recusava a ver e não conseguia ver. Na noite de 18 para 19 de julho, na festa de São Vicente de Paulo, pela primeira vez, Catarina vê Nossa Senhora. E é seu anjo da guarda, na forma de uma criança, que a conduz até a Virgem. Haviam-nos dado um pedaço de linho da roupa de São Vicente. Eu cortei a metade e a engoli. E adormeci com o pensamento de que São Vicente obteria a graça de ver a Santíssima Virgem. Lembre-se, né? Ela nomeou, digamos assim, né? Suplicou a Nossa Senhora que fosse a mãe dela no lugar da falecida mãe. Então ela queria ver a nova mãe, né? Tinha muita vontade de ver a nova mãe. Às 11h30 da noite, ouvi me chamarem pelo nome. Irmã Labouré, Irmã Labouré. Acordando, olhei para o lado de onde vinha a voz. Corro a cortina e vejo um menino vestido de branco, de mais ou menos 4 a 5 anos. E ele me diz, levanta-te logo e vem à capela. A Santíssima Virgem te espera. Por todos os lugares onde passávamos, as luzes estavam acesas, o que me espantava muito. Porém, muito mais surpresa fiquei quando entrei na capela. A porta se abriu, mal o menino a tocara com a ponta do dedo. Mas minha surpresa foi ainda maior quando vi todas as velas e castiçais acesos, o que me fazia lembrar a missa da meia-noite. Ouvi então um ruído, como um frufru de vestido de seda, que vinha do lado da tribuna, junto ao quadro de São José, e que pousava sobre os degraus do altar, do lado do Evangelho, sobre uma cadeira semelhante à de Santana.
Então, olhando para a Santíssima Virgem, dei um salto para junto dela, pus-me de joelhos sobre os degraus do altar, com as mãos apoiadas sobre os joelhos da Santíssima Virgem. Aí passei o mais sublime momento de minha vida. Vejam vocês a simplicidade da Catarina, a confiança na sua mamãe celeste, como ela chega, se ajoelha e simplesmente apoia as mãos, apoia os braços nos joelhos da Santíssima Virgem, que estava sentada ali na cadeira. O colóquio com a Virgem prolongou-se por aproximadamente 1h30. No primeiro momento, Nossa Senhora falou à jovem noviça sobre a missão que Deus lhe queria confiar, as dificuldades que teria para cumpri-la e como devia portar-se com seu confessor. Mais adiante, a Virgem passou a falar de acontecimentos futuros que logo depois se verificariam. A seguir, voltou a falar dos terríveis eventos que aconteceriam em futuro mais distante, prevendo com 40 anos de antecedência as agitações da Comuna de Paris e o assassinato do arcebispo de Paris, e prometendo sua especial proteção nestas horas trágicas aos filhos e filhas de São Vicente de Paulo. Diz Nossa Senhora: a cruz será desprezada e derrubada por terra. O sangue correrá, as ruas estarão cheias de sangue. E compreendi muito bem, 40 anos, daqui a 40 anos. Vejam, esse filme nós estamos vendo também quantos lugares do mundo, né? A cruz é derrubada, corre o sangue, os cristãos, padres, bispos, são perseguidos, até aqui na América do Sul. Mas o confessor de Catarina, o padre Aladel, ficou um pouco reticente. Não pôde deixar de ficar estarrecido, porque uma semana depois do que Catarina lhe falou, as profecias começavam a se cumprir. Vamos ver então essa visão da segunda aparição, que é da medalha milagrosa. 4 meses depois dessa primeira aparição que Catarina acaba de narrar, no dia 27 de dezembro de 1830, Nossa Senhora aparece novamente a Catarina e lhe ensina a devoção à medalha que, por seus prodígios, o público católico viria a chamar de medalha milagrosa. Vi a Santíssima Virgem à altura do quadro de São José. Desta vez ela estava de pé, vestida de branco, com um vestido de seda branco aurora, e com um véu branco que lhe cobria a cabeça e descia de cada lado até embaixo. Nesse instante, a Santíssima Virgem baixou os olhos, olhando-me. Uma voz se fez ouvir e me disse estas palavras: a esfera que vedes representa o mundo inteiro, particularmente a França, e cada pessoa em particular. Os raios significam as graças que derramo sobre as pessoas que as pedem. Formou-se um quadro em torno da Santíssima Virgem, um pouco oval, onde havia no alto essas palavras: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, escritas em letras de ouro. Então a Virgem me disse: Fazei cunhar uma medalha com este modelo. Todas as pessoas que a usarem receberão grandes graças, trazendo-a ao pescoço. As graças serão abundantes para as pessoas que a usarem com fé e confiança. Vejam bem que a medalha que nós temos é um pouquinho diferente dessa que Nossa Senhora mostrou. Ela mostrou o globo nas mãos, e dessas mãos saíam, como se estivessem cheias de joias, de pedrarias, saíam os raios que, digamos assim, cobriam esse globo. Bom, mandai cunhar uma medalha. É mais fácil dizê-lo do que fazê-lo,
Posto imediatamente ao corrente desse pedido de Nossa Senhora, o confessor de Catarina, João Maria Aladel, que era lazarista, ficou consternado. Acreditava nas revelações da sua penitente, mas em plena crise de violências anticlericais na política, de inspiração revolucionária, quando o arcebispo de Paris, Monsieur Quelin, estava vivendo na clandestinidade, acho o momento muito mal escolhido para cunhar uma medalha, ainda por cima monárquica, como eram já as precedentes aparições da Catarina. Também porque a imagem da Virgem com o globo, contrastando com a primeira fase da visão, muito clássica, representando a Imaculada Conceição, assombra o jovem padre e o confunde. Durante o ano, apesar dos pedidos e censuras de Catarina, o padre Aladel opõe à religiosa uma inércia total. Até um sábado do outono de 1831, em que Catarina lhe atira pelas grades do confessionário. A Virgem está zangada. Aladel, que era devoto de Maria, não suporta a ideia de a ter podido ofender. Confiando-se ao procurador dos lazaristas, seu amigo padre Etienne, depois ao superior padre Salornia, recebeu de ambos o conselho de tudo narrar a Monsieur Quelin, sempre na clandestinidade. Monsieur Quelin é o arcebispo de Paris, lembramos. Quelin, que era da Bretanha, região da França, mais a oeste da França, caricaturado pelos seus inimigos, que o chamavam de vaidoso, ridículo, e lhe atribuíam frases de exagerada tolice, é um padre de incontestável qualidade e de caridade inesgotável. Devota a Nossa Senhora uma devoção muito particular. Sobretudo, mas o padre Aladel, que não frequenta certos meios, não pode sabê-lo, o arcebispo de Paris pertence a um setor do episcopado francês que, unido à maioria do episcopado italiano, deseja ardentemente a promulgação do dogma da Imaculada Conceição. Para ele, é evidente que a medalha, sobretudo a inscrição Ó Maria concebida sem pecado, são um sinal do céu e que a cunhagem da medalha e sua difusão ajudarão a apoiar a corrente a favor da promulgação. Vamos fazer um parênteses aqui, prezados ouvintes, para lembrar o seguinte. Nossa Senhora encorajou, através dessa aparição da medalha milagrosa da Catarina Labouré, que aconteceu em 1830, então encorajou o Papa e mesmo a hierarquia da Igreja a apoiarem essa ideia de proclamar o dogma. Em 1854, o Papa São Pio IX iria finalmente proclamar, inclusive por uma causa relacionada com essa aparição, como vamos ver daqui a pouco. E em 1858, Nossa Senhora apareceu de novo como que a confirmar o dogma. Apareceu em Lourdes, eu sou a Imaculada Conceição. Então ela encorajou, obteve a proclamação do dogma e depois a confirmou ainda através da aparição a Bernadette Soubirous, lá em Lourdes, na Gruta de Massabielle, como nós vimos. Bom, qual foi a sequência disso tudo? No momento em que iam ser cunhadas as primeiras medalhas, uma terrível epidemia de cólera atingia Paris. A doença se manifestou em 26 de março de 1832 e se estendeu até meados do ano. No dia 1º de abril, faleceram 79 pessoas. No dia 2, 168 pessoas. No dia seguinte, 216. E foram aumentando os óbitos até atingirem 861 no dia 9. No dia 30 de junho, as primeiras 1.500 medalhas foram entregues e as filhas da caridade começaram a distribuí-las entre os flagelados. Na mesma hora refluiu a peste e começaram em série os prodígios que em poucos anos tornariam a medalha milagrosa mundialmente célebre. Também o Papa Gregório XVI
recebeu um lote de medalhas e passou a distribuí-las a pessoas que o visitavam. Dos mais remotos países chegavam relatos de graças extraordinárias alcançadas por meio da medalha: curas, conversões, proteção contra perigos, etc. Mas em janeiro de 1842, uma conversão espetacular chamaria mais ainda as atenções sobre a medalha milagrosa. E essa conversão é aquele fato ao qual me referi, relacionado com a medalha milagrosa, com Nossa Senhora Imaculada Conceição, e que levou o Papa, inclusive, a apressar a proclamação do dogma. Que conversão foi essa? A de um jovem e rico judeu chamado Alphonse Ratisbonne. Vamos dizer Afonso Ratisbonne para portuguesar, né? Ele era um jovem judeu de uma família de banqueiros estabelecidos em Estrasburgo, com grande projeção social pelas riquezas e pelo parentesco com os famosos banqueiros judeus Rothschild. O irmão mais velho de Afonso, Teodoro, em 1827, convertera-se ao catolicismo e se ordenara sacerdote, rompendo em consequência com a família. O judeu não aceita isso, né? Família judia. Afonso, inteligente e bem educado, já havia concluído o curso de Direito e estava noivo de uma jovem judia, sua sobrinha. Tinha 27 anos e, antes de casar, quis fazer uma viagem de férias pela Itália e pelo Oriente. Quando retornasse, casaria e assumiria seu posto na empresa bancária da família. Afonso era judeu de religião, mas não era praticante. Nutria pela Igreja Católica um ódio entranhado. Em Roma, esteve algum tempo como turista. Visitou também, por mera curiosidade cultural, algumas igrejas católicas. Depois visitou um amigo, colega seu, chamado Gustavo de Bissière, com o qual mantinha estreita amizade. Gustavo era protestante e diversas vezes tentara, em vão, convencer Afonso de suas convicções religiosas. Na casa de Gustavo, Afonso foi apresentado ao irmão deste, Barão Teodoro de Bissière, que havia pouco tempo se convertera ao catolicismo e que era, por sua vez, amigo íntimo do padre Teodoro Ratisbonne, o irmão, do Alfonso Ratisbonne. Essas duas circunstâncias o tornavam extremamente antipático aos olhos de Afonso. Ele é conhecido, amigo do irmão renegado pela família, que se tornara padre, e também se converteram ao catolicismo. Só na véspera de sua partida, este resolveu cumprir um dever social que lhe era penoso. Foi deixar um cartão de visitas na casa do barão como despedida. Desejando evitar o encontro, Afonso pretendia deixar discretamente o cartão e partir sem mais. O criado italiano do barão, porém, não entendeu seu francês e o fez entrar no salão, indo chamar o dono da casa. Este foi cumprimentar o jovem judeu e logo com ele estabeleceu relações cordiais, procurando atraí-lo para a sua fé católica. Conseguiu, não sem muita insistência, que Afonso adiasse sua partida de Roma para poder assistir a uma cerimônia na Basílica de São Pedro. Conseguiu também, por meio de uma insistência que, se não fosse notoriamente inspirada pela graça, dir-se-ia indiscreta e indevida, que Ratisbonne aceitasse uma medalha milagrosa e prometesse copiar uma oração muito bonita a Nossa Senhora, o Lembrai-vos. Vejam aqui a medalha milagrosa, fazendo seus milagres de conversão. A 18 de janeiro, faleceu em Roma um amigo íntimo do barão de Bissière, o conde de La Ferronnays, antigo embaixador da França junto à Santa Sé e homem de grande virtude e piedade. Na véspera de sua morte repentina, La Ferronnays conversara com Bissière sobre Ratisbonne e rezara 100 vezes a oração Lembrai-vos por sua conversão, a pedido de Bissière.
É possível que tenha chegado a oferecer sua vida a Deus pela conversão do jovem banqueiro. Isso aqui é apóstolo, né? Rezar 100 vezes a oração, suplicando a conversão. Quantas vezes nós rezamos assim, com essa intensidade, até com essa quantidade, para a conversão de parentes, amigos, conhecidos? No dia 20, por volta do meio-dia, o barão de Bissières foi à igreja de Sant'Andrea delle Fratte para tratar das solenes exéquias do falecido. Acompanhava o Ratisbonne de mau humor, fazendo críticas violentas contra a igreja e zombando de todas as coisas católicas. O barão pediu licença por alguns minutos e entrou na sacristia para tratar do assunto que o levara até ali. E Afonso se pôs a percorrer uma das naves laterais, impedido de passar para o outro lado da igreja pelos preparativos que estavam sendo feitos para as exéquias do conde na nave central. Quando, minutos depois, o barão retornou em busca de Afonso, não o encontrou onde o havia deixado. Após muito procurar, foi dar com ele no outro lado da igreja, ajoelhado, junto a um altar e soluçando. O que se passou então, o próprio Ratisbonne narrou. Eu estava havia pouco na igreja, quando de repente senti-me dominado por uma inquietação inexplicável. Levantei os olhos. Todo o edifício havia desaparecido à minha vista. Uma só capela tinha, por assim dizer, concentrado toda a luz, e no meio desse esplendor apareceu, de pé, sobre o altar, grandiosa, brilhante, cheia de majestade e de doçura, a Virgem Maria, tal como está na minha medalha. Então ele viu também, digamos assim, ao vivo, né, a Nossa Senhora das Graças. Uma força irresistível atraiu-me para ela. A Virgem fez-me sinal com a mão para que eu me ajoelhasse e pareceu-me dizer: muito bem. Ela não me disse nada, mas eu compreendi tudo. A notícia da conversão inesperada, fulminante e completa, imediatamente se propagou, causando grande comoção em toda a Europa, por causa da família bancária, né? Do Ratisbonne. O Papa Gregório XVI quis conhecer o jovem convertido. Ordenou um inquérito minucioso. A conclusão foi de que realmente se tratou de um milagre autêntico. Batizado com o nome de Afonso Maria, Ratisbonne quis entrar na companhia de Jesus, sendo ordenado sacerdote em 1847. Depois de algum tempo, por recomendação do Papa Pio IX, é o sucessor de Gregório XVI, né, deixou a companhia de Jesus e foi unir-se a seu irmão Teodoro, com ele fundando a Congregação dos Missionários de Nossa Senhora de Sion, dedicada à conversão dos judeus. O padre Teodoro difundiu sua congregação pela França e pela Inglaterra. O padre Afonso Maria foi para a Terra Santa e comprou em Jerusalém um terreno em que outrora estivera o pretório de Pilatos, ali estabelecendo uma casa da congregação. Os dois irmãos faleceram, ambos, no ano de 1884, com fama de excepcionais virtudes. Bom, voltemos então à Medalha Milagrosa e a Catarina Labouré. A grande difusão da Medalha Milagrosa contribuiu enormemente para a criação do clima de fervor generalizado em relação ao privilégio mariano da Imaculada Conceição. Foi esse clima que propiciou ao Supremo Magistério da Igreja a solene definição dogmática ocorrida em 1854 na Basílica de São Pedro, numa cerimônia grandiosa que comoveu os católicos do mundo inteiro. Catarina, porém, que em 1831 fora transferida da Rue du Bac para o asilo de Enghien, no bairro parisiense de Reuilly, prosseguia oculta e apagada em seus afazeres, cuidando dos pobres, como uma freira comum, sem a ninguém dizer ou dar a entender que era ela a mensageira que Maria Santíssima escolhera para revelar ao mundo a Medalha Milagrosa. Então ela ocultou isso sempre.
Cuidou da leiteria e do galinheiro da casa, tratou dos idosos e doentes acolhidos no estabelecimento, zelava pela limpeza e pelas roupas e era responsável pela cozinha. Todos sabiam que era uma antiga noviça da Rio de Bac. Recebera a revelação, mas durante muitos anos somente o padre Aladel reconheceu a identidade da vidente. Nem a superiora da casa, nem ao arcebispo de Paris, nem sequer ao Papa Gregório XVI, também ele protetor e difusor da medalha milagrosa, a ninguém o padre Aladel revelou quem era a vidente, alegando tratar-se de segredo de confissão. Durante os trágicos dias da Comuna de Paris, em 1871, essa revolução comunista de que já falamos, entretanto, sua atitude foi muito diferente da de suas irmãs de hábito, atitude de Catarina, né? O perigo rondava o convento de todos os lados e as religiosas viviam, como era explicável, em contínuo sobressalto. Somente a irmã Catarina, assegurada pela revelação de 40 anos antes de que nada aconteceria com as irmãs, estava calma e confiante. A Virgem velará por nós, não nos ocorrerá nenhum mal, dizia ela às companheiras. Os revolucionários chegaram a invadir o asilo de Yanguian e expulsaram as religiosas. Catarina, que nessa ocasião dirigia a casa na ausência da superiora, imperturbável, declarou que todas estariam de volta um mês depois, a 31 de maio, e encontrariam a casa intacta, guardada pela própria Virgem. E assim efetivamente aconteceu. Somente no fim de sua vida, anos depois de falecido o padre Aladel, Catarina sentiu-se sobrenaturalmente impelida a abrir-se com sua superiora sobre um pedido de Nossa Senhora até então não atendido, do qual falaremos a seguir. Na medalha milagrosa que percorreu o mundo, houve uma simplificação feita pelo padre Aladel. Ela aparece com os braços estendidos, Nossa Senhora, né, aparece com os braços estendidos e as mãos abertas, e de seus dedos descem as graças para os fiéis. Nossa Senhora, nos manuscritos de Catarina, porém, fica claro que o desejo manifestado em 1830 por Nossa Senhora era ser representada com um globo nas mãos, em atitude de quem o oferece a Deus, e dos anéis que levava nos dedos é que fluiriam as graças para os homens. No processo de beatificação de Catarina, discutiu-se esse assunto. Ao que tudo indica, foi uma lamentável simplificação, como falamos, resolvida pessoalmente pelo confessor de Catarina, o padre Aladel. Provavelmente por receio de que causasse estranheira em Roma uma representação pouco usual da Virgem, essa com o globo nas mãos, né? Medo, né, de não ser aceito, de ter dificuldades. De qualquer forma, é inegável que sobre a medalha, como ela afinal foi feita, desceram as bênçãos e graças de Maria, e que, portanto, nenhuma modificação se deve fazer no modelo bem conhecido. Nossa Senhora, né, pisando um globo, pisando a cabeça de Satanás, com as mãos cheias de raios voltados para a terra, e a inscrição, né, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No centro da medalha, do outro lado, nós temos o M de Maria com a barra encimada por uma cruz, e embaixo das duas pernas desse M nós temos os dois corações, ou a representação dos dois corações de Jesus e de Maria. Bom, o martírio de Catarina. Como vimos, na medalha Nossa Senhora não foi representada com o globo nas mãos, mas Catarina sempre insistiu com o padre Aladel e com os sucessivos confessores que teve para que fosse colocada uma imagem de Nossa Senhora com o globo nas mãos e com os anéis dos quais partiam raios, tal como vira em 1830. Em 1841, escrevia ao padre Aladel: há 2 anos sinto-me atormentada e pressionada para vos dizer que construais um altar, como vos pedi, no lugar em que a Santíssima Virgem me apareceu. Ele será privilegiado de muitas graças e indulgências, e haverá uma abundância de graças para toda a comunidade e para todas as pessoas que vierem rezar a ela. Durante décadas,
Catarina não conseguiu obter do padre Aladel e dos confessores que teve depois dele que essa imagem fosse mandada fazer, o que muito a martirizava e fazia sofrer. É algo semelhante ao que a irmã Lúcia de Fátima enfrentou, né? Pedindo, sem cessar, a bispos, a sacerdotes, a cardeais, ao Papa, né? Que consagrasse a Rússia à Imaculada Conceição, consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, sem conseguir que esse desejo de Nossa Senhora fosse cumprido. Também Catarina já havia passado por algo semelhante. Somente em 1876, no mesmo ano de sua morte, afinal, obteve de sua superiora que fosse confeccionada uma imagem da Virgem com o globo nas mãos, mas sem os raios fluindo dos anéis como ela desejava. No último dia desse mesmo ano, Catarina entregava a Deus sua alma santa. Seu corpo, sepultado em 3 de janeiro de 1877 e exumado em 1933, exumado significa desenterrado, né? Não se corrompeu, mas conservou-se íntegro e flexível. O médico que procedeu à exumação, vendo o corpo tão flexível, teve a ideia de levantar as pálpebras de Catarina e recuou imediatamente, estarrecido pelo prodígio. Não apenas as pálpebras se abriram sem dificuldade, mas os olhos azuis que haviam contemplado a Virgem Maria conservavam-se límpidos e belos. O corpo de Catarina repousa agora num relicário, na parte de baixo do altar erigido no local em que Nossa Senhora lhe apareceu. A princesa Isabel, e aqui isso nos diz respeito, gente, a nós brasileiros, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, imperador do Brasil, que vivia exilada na França após a proclamação da República, costumava ir rezar na Rue du Bac e junto aos restos mortais de Catarina. A piedosa princesa chegou a depor no processo de beatificação, dando testemunho de graças recebidas. Catarina Labouré foi beatificada em 1933 pelo Papa Pio XI e canonizada em 1947 por Pio XII. Em 1980, João Paulo II compareceu como peregrino ao local das aparições. Por falar em papas, vamos relembrar mais uma coisa. Pio IX, a quem o caso da conversão de Afonso Ratisbonne esclareceu definitivamente sobre os desejos do céu, vai passar por cima dos alaridos, dos ruídos que alguns bispos franceses, contrários à proclamação do dogma, estavam fazendo. O mau humor dos meios hostis centrar-se-á, aliás, na ridicularização das manifestações marianas e das aparições de La Salette, a ponto de o padre Aladel, escaldado e prudente, não ousar nunca, mesmo em 1854, quando da publicação da bula Inefabilis Deus, que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, então não ousar nunca pedir a Monsenhor Cibour a abertura aos fiéis da capela da Rue du Bac, nem a solenização da festa de 27 de novembro, a festa da aparição de Nossa Senhora das Graças. Ferida por essas hesitações, essa prudência humana, digamos assim, Catarina dirá um dia à Santíssima Virgem: minha boa mãe, aqui ninguém vos quer acreditar, ide então mostrar-vos a outro lado. O outro lado será a Gruta dos Pirineus, na França. O outro lado será a aparição a Bernadette Soubirous, em Lourdes.